Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos então na nova série, Será Pregado este Evangelho do Reino, e agora o livro 2, a semana 2. O livro 2 é Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. O autor é o querido irmão André Dong. E estamos na semana 2. Nós vamos falar a semana 2 e é baseado, né? Esta semana é baseada em Mateus capítulo 3. Então eu vou ler com você Mateus capítulo 3 e o título da semana é Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui no capítulo 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vou parar um pouco aqui, daqui a pouco a gente continua a leitura. Essa porção da palavra é muito importante, nós vamos ruminar com calma, esperamos que você também depois rumine com mais calma ainda, junto com os irmãos, né, na sua igreja aí, seu grupo familiar e assim por diante. Então aqui nós temos uma revelação muito preciosa, né? E nós vemos que João Batista, ele foi o precursor do Senhor Jesus. Ele foi aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Senhor. E João Batista, nós vemos, né, desde em Lucas capítulo 1, nós temos ali a história dele. E desde o encontro da mãe dele, Isabel, com a Maria, mãe de Jesus, naquele encontro, João estava no ventre da sua mãe, Isabel, e ele teve uma reação, né? Revelando que ele identificou Jesus como aquele que ele estava sendo preparado, né, ia nascer para ser o seu precursor. Então ele estremeceu, né, ali no ventre da mãe dele, e aí houve uma profecia, né? Aqui, capítulo 1 de Lucas, versículo 39, diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, né? Era o pai de João Batista, era sacerdote, e saudou Isabel, que é a mãe de João Batista. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então aqui nós vemos que o Senhor, na verdade, preparou esse ambiente todo, né? E uma família preciosa, que é Zacarias, da linhagem sacerdotal, veio da linhagem ali da família de Arão, e a Isabel também era da linhagem sacerdotal, veio da família de Arão. Então uma pessoa nascida nessa casa, né? Só que Isabel era estéril, então foi um milagre que aconteceu, né? Para ela poder gerar um filho, o Senhor teve que fazer um milagre na vida dela. Então tudo isso aí foi preparado pelo próprio Deus, né, para produzir essa pessoa. É importante nós percebermos que lá no ventre, desde o ventre,
João Batista já percebeu, né, quando a mãe dele saudou Maria, ele já percebeu que havia alguém ali no ventre de Maria que era exatamente aquele que seria o rei do reino dos céus. Ele veio exatamente, ele viria exatamente como para fazer um trabalho de preparação, né, como um precursor dessa pessoa. Então, veja que desde o início ele identificou. Aí, aqui diz assim, o Senhor falou assim, é importante a gente perceber isso, lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, porque nós temos a mania, né, de falar, João Batista, né, era uma pessoa muito elevada, muito preciosa, né, e às vezes a gente tem essa tendência de exaltar. Mas o Senhor lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, diz assim, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, só para eu e você termos clareza, né, eu e você podemos dizer, nós somos menores no reino dos céus, mas mesmo os menores ainda são maiores do que João Batista. E aqui, no capítulo 3, continuando a leitura, diz assim, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Olha só, ele nasceu na casa de um descendente de Arão, ou seja, de um sacerdote. Ele, então, como filho de um sacerdote, ele devia oficiar no templo, ministrar no templo, servir no templo como sacerdote. Ele tinha que vestir a roupa sacerdotal naquela época, né? E a dieta dele também era aquela dieta especial para os sacerdotes, né? Aquelas ofertas que eram oferecidas a Deus, o sacerdote também tinha uma porção especial naquelas ofertas. Então, ele veio, né, como diz aqui, pregando no deserto, ou seja, fora do templo. Então, o lugar era outro, né, estranho a toda aquela tradição que reinava até aquele momento. Então, quer dizer, um sacerdote pregando no deserto. A roupa dele era vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Diferente da veste sacerdotal. E a alimentação dele era gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, ele veio para exatamente pôr um fim naquela velha dispensação, no Velho Testamento, na tradição que reinava. Ele veio para introduzir o rei do reino dos céus. Então, aqui diz assim, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí no versículo 7 diz assim, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ora, por que João Batista se referiu àquele grupo de pessoas? Na verdade, eram líderes no meio do povo de Deus. Ele se referiu a eles como raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então aqui mostra, a ira vindoura mostra que vai haver um julgamento de Deus sobre a humanidade, principalmente sobre aqueles que não creem no Senhor. Vai haver um julgamento de Deus. E a outra coisa, aqui existe uma natureza. Quando ele falou raça de víboras, aí nós nos lembramos lá do início, em Gênesis, né?
capítulo 3. Quando o homem estava ali, Adão e Eva, no Éden, naquele jardim maravilhoso, aí apareceu alguém para distrair, para iludir a mulher. Foi uma serpente. Então aquela serpente enganou Eva, que tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu para o seu marido. Então o que aconteceu? Entrou uma natureza no homem, que não era a natureza que Deus havia desejado para o homem. Deus desejava para o homem. Deus queria que o homem recebesse a vida dele. Mas ali naquele momento, o homem recebeu uma outra natureza. Então é isso aí. Quando ele fala raça de víboras, é porque essas pessoas aqui, elas vieram de uma raça, elas têm uma essência. Elas vieram lá daquela serpente do Antigo Testamento. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos ter uma vida religiosa, aparentemente, que agrada a Deus, mas nós temos uma natureza caída em nós. E o Senhor está querendo lidar com essa natureza. Então, por isso, ele chamou aquelas pessoas, se referiu a elas como raça de víboras. Então, aqui diz, né, é uma advertência para nós essa palavra. Nós devemos ser cuidadosos, dentro de nós há uma natureza serpentina que pode gerar uma raça de víboras da qual precisamos ser salvos. Graças a Deus, em Cristo fomos salvos em nosso espírito, mas ainda precisamos atentar para a salvação da alma. Então, todo cuidado hoje é pouco. E aí, nós temos aqui também uma palavra que é uma advertência para nós, né? Mais uma continuação dessa advertência na quarta-feira, né? Quando nós vimos que o homem tem esse elemento caído dentro deles, quando nós estudamos o livro de Jó, ali nós percebemos, né, que tem uma descrição nos capítulos 40 e 41 de Jó, de dois animais. E a descrição desses dois animais é exatamente uma fotografia daquilo que tem dentro do homem. Um deles é o Behemoth e o outro é o Leviatã. É o crocodilo e o hipopótamo. O hipopótamo e o crocodilo, né? São as palavras usadas ali. Mas esses animais, né, na verdade, representavam a natureza caída que tem dentro do homem. E nós precisamos lidar com essa natureza, cuidar dessa natureza no nosso dia a dia. Por quê? Nós precisamos receber a vida de Deus no nosso espírito. Quando nós queremos o Senhor, já recebemos essa vida, mas nós ainda temos uma vida natural, a vida da alma. Então, o que leva a gente a ter problemas de relacionamento com as pessoas? A servir a Deus, muitas vezes em nós mesmos. É exatamente a nossa vida da alma. E nós achamos que somos as melhores pessoas do mundo, né? Nós descartamos as outras pessoas e nós sempre nos consideramos os melhores. Então, por isso, nós precisamos cuidar, né, para que a gente seja, pouco a pouco, liberto dessa natureza maligna. Por isso, a gente precisa se arrepender. É por isso que João Batista, ele trouxe essa palavra do arrependimento. E ele fala, produzi, pois, frutos de arrependimento. Aí, ele também vai se referir aqui ao Senhor Jesus, né? Capítulo 3, ainda, versículos 8 a 11. Ele fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa porção aqui mostra claramente que
que nós precisamos de um arrependimento cabal. Nós temos que nos voltar para o Senhor. Esse arrependimento mencionado aqui é quando você está indo numa direção contrária a Deus, fazendo as suas próprias coisas, até mesmo achando que está servindo a Deus, mas é contra Deus, em si mesmo, você precisa se voltar para Deus. E o irmão André Dong usou uma porção muito interessante, para nos ajudar a ver esse arrependimento, essa reviravolta, essa mudança que precisa acontecer na nossa vida. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, ali nós vemos a experiência do apóstolo João. João, ele diz assim: achei-me em espírito, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livros e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João, ele estava voltado para um lado. E aí ele ouviu uma voz detrás dele, por detrás dele. E aí no versículo 12 assim: voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi. Então essa porção que o irmão André nos ajudou a ver nos mostra o que é o arrependimento. É nos voltar, mudar de direção, até mesmo 180 graus. Estou indo numa direção contra Deus, oposta a Deus, tenho que me voltar para Deus. João fez isso, o apóstolo João. E quando João Batista falava do arrependimento, ele tinha exatamente esse desejo de passar para aquelas pessoas que elas precisavam ter uma mudança. Uma mudança porque Deus estava mudando a era, Deus estava mudando uma dispensação. Então não adianta continuar andando na mesma direção. Você está indo contra Deus. Então é uma nova criação, é uma nova dispensação, é a nova aliança, é um novo testamento. Então o que é velho ficou para trás. Então eu tenho que me voltar para o Senhor, me arrepender e voltar para o Senhor. Agora tudo é novo. Quando eu e você, quando nós nos voltamos para o Senhor, aí tudo é novo para nós. Então, por isso que é importante esse texto de Apocalipse capítulo 1, que nos ajuda a entender isso. Aqui eu quero ler para vocês, assim, as pessoas naquela época de João Batista estavam acostumadas com a velha maneira de vida, vivendo sob a lei do Antigo Testamento na velha criação. Podia até ser algo bom. Por isso que eu quero ler isso aqui, porque me tocou profundamente. Podia ser até algo bom, mas surgiu algo novo. E para ver o novo, eles precisavam olhar em outra direção. Precisavam mudar da velha maneira de pensar e agir. Não é precioso isso aqui? Não é nem que seja uma coisa boa, é bom, mas não é novo. Então o Senhor sempre quer nos fazer ver algo novo, Para isso a gente precisa se voltar para Ele. Semelhantemente, isso pode estar acontecendo conosco. Isso pode estar acontecendo comigo, com você, na vida cristã, na vida da igreja. Mesmo no viver da igreja, acumulamos muitas coisas velhas. Vivemos na velha criação e ainda nos enganamos acreditando que estamos muito bem. Então, aquela falsa sensação, eu estou fazendo para Deus, eu estou servindo a Deus, mas muitas vezes em nós mesmos, na velha criação, a velha maneira de vida. Precisamos de arrependimento. Então, essa palavra de arrependimento aqui não é aquele arrependimento, eu não criei em Deus, agora passei a crer. É mais do que isso. É um arrependimento de constantemente nos voltar para o Senhor, aprender a viver na presença dEle. E aí aqui, o irmão André diz para nós, a boa notícia é que hoje, agora mesmo, você pode arrepender-se. Volte-se para o Senhor do jeito que está e deixe as coisas velhas para trás, inclusive a parte boa de sua vida da alma, que por querer ajudar a Deus, torna-se um problema
para ele. Isso é muito comum acontecer. É quando nós usamos a nossa boa maneira, né, para ajudar Deus, às vezes nós atrapalhamos os irmãos também. Por causa de nossa vida da alma, que é nosso ego, além do batismo com o Espírito Santo, temos a necessidade de ser batizados com fogo. Então, nessa porção que eu li para vocês, que João Batista falou assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele batizava nas águas para arrependimento. Mas arrependimento em si, por si, só ainda não é suficiente. Precisamos do Espírito Santo e também do fogo. O Espírito Santo o que faz? Traz a vida de Deus para dentro de nós, ou seja, nos dá uma nova vida. É a regeneração. Então esse é um aspecto. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós ganhamos uma nova vida. E também tem um aspecto do fogo, que significa, no dia a dia, negar a nós mesmos, a nossa vida da alma, deixar o Senhor queimar aquilo que não presta, aquilo que ainda está em nós, mas que não serve para edificação. Deixar o fogo do Espírito queimar em nós. Isso é muito importante. Às vezes a gente foge dos tratamentos que Deus coloca diante de nós, dos sofrimentos, das dificuldades, mas Deus quer usar essas situações exatamente para trabalhar em nós, para produzir em nós um material precioso, para aumentar o valor da nossa fé. Por isso que Pedro falou lá no capítulo 1, né, que é importante, muitas vezes nós precisamos passar por sofrimento, porque o Senhor quer aumentar o valor da nossa fé. Ele quer que a nossa fé tenha um valor cada vez mais precioso. Por que o Senhor quer fazer isso na minha vida e na sua vida? Porque quando Ele voltar, nós estamos tratando aqui do reino, né? Arrependei-vos que está próximo o reino. Né? Quando o Senhor enviou os discípulos, Ele enviou para pregar que está próximo o reino. Né? Pregar sobre o reino dos céus, a vinda do reino. O Senhor quer voltar e Ele quer levar para si coisas preciosas. Ele quer produzir vencedores para reinar com Ele. E quando Ele vier, a Bíblia diz que Ele vem como um ladrão, na noite. A hora que você menos espera, o Senhor vem. Ele não vem a hora que você está, né, ali, pronto, na reunião da igreja. Ele vem na hora que você menos espera. Naquele momento eu preciso estar pronto. Porque quando Ele vier como um ladrão, Ele vai roubar aquilo que há de precioso na casa. Então, nenhum ladrão entra numa casa para levar chinelo velho, né, para levar tranqueira. Ele entra na casa para levar coisas preciosas, joias preciosas. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus está querendo fazer esse trabalho em nós. Arrependimento, nos voltar para Ele, receber o Espírito Santo e deixar o fogo queimar em nós, arder em nós o tempo todo. Para tirar as coisas negativas e também para trazer para nós aquilo que é de Deus mesmo, produzir algo precioso em nós. O batismo com o Espírito Santo é para a nossa regeneração, é para ganharmos a vida divina. E o batismo com fogo é para termos experiências de negar a nós mesmos. O batismo com fogo é importante porque expõe nossas obras. Por meio dele, podemos ser aprovados ou reprovados quando o Senhor vier para nos julgar. Na primeira epístola de Pedro, lemos, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Senhor não quer acabar com a sua vida, destruir a sua vida. Ele quer trabalhar em você, produzir em você um material precioso para Ele. Então, a obra que nós realizamos, ela precisa passar pelo fogo. E aí, quanto mais ela passa pelo fogo, mais preciosa ela se torna. Se for madeira, feno e palha, né, vai ser consumida. Mas se for ouro, prata e pedras preciosas, quanto mais passa pelo fogo esse material, mais precioso é. A intenção do Senhor é que o valor de nossa fé aumente até que ela se torne mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo provado por fogo. Quando provado pelo fogo, o ouro não é danificado, pelo contrário, ele é purificado e aumenta o valor. Aumenta de valor. O fogo é necessário, pois nos tira do comodismo, de nossa zona de conforto
e nos ajuda a aprender a conviver com as dificuldades como se não fossem algo extraordinário. Pedro fala assim, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não, nós temos que nos acostumar. Isso é normal, não é nada extraordinário. E aí, aqui na sexta-feira, ele diz que o Senhor vem para buscar aquilo que é de mais precioso. E aqui na sexta-feira, diz assim, quanto mais praticamos a palavra profética, mais nossa fé se torna valiosa como uma joia preciosa. Então, ser trabalhado pelo Senhor não é só ficar em casa, sentado, orando, jejuando e procurando se melhorar, né, de alguma forma. Não, é ouvindo a palavra que Deus está falando para nós e colocando essa palavra em prática. Essa é a maneira de Deus trabalhar em nós. Não pense que Deus vai trabalhar em você lá dentro da sua casa, quietinho. Você tem que sair, tem que ir para a rua. Então, quando nós praticamos a palavra, mais a nossa fé vai aumentando. Nós vamos fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Trazer o reino dele para a terra. Arrepender-se porque está próximo o reino dos céus. O Senhor quer trazer o reino dele. E para isso acontecer, nós precisamos levar esse evangelho do reino para toda a terra. O Senhor quer usar você e a mim. O Senhor quer nos usar para que o reino dele seja estabelecido. Esse é o encargo do Espírito, preparar-nos para a vinda secreta de Cristo. Nós sabemos que o Senhor vai ter uma vinda secreta, que é especial, para aqueles que vivem uma vida na presença dele, em comunhão com ele. Esses são os vencedores, são os trabalhadores a 1/10 hora. Essa é aquele pequeno rebanho, também mencionado ali em Lucas capítulo 12. Os trabalhadores a 1/10 hora mencionados em Mateus capítulo 20. E também aqueles da igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas tem o nome, tem a palavra do Senhor e tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então nós temos que aproveitar, nós somos esses trabalhadores da última hora. Não temos mais tempo a perder. Precisamos levar esse encargo para quê? Para desfrutar da presença, da vinda secreta de Cristo. A presença dele, a vinda, né, aparente dele, visível, muitas pessoas vão ver. Mas a invisível, a secreta, só os vencedores vão ver. E o Senhor está querendo nos preparar para isso. Estamos no viver da igreja e quando o Senhor vier como ladrão, queremos ser vencedores, ser arrebatados. Vamos manter um espírito positivo, anelando o arrebatamento sem distração, focados no reino dos céus. Afinal, nós somos trabalhadores da 1/10 hora. Tem muita coisa aqui, né? Na sexta-feira fala que o Senhor falou para João Batista, olha, é importante que toda a justiça seja cumprida. Quando ele foi ali para ser batizado por João Batista, o Senhor Jesus falou, é importante que toda a justiça seja cumprida. Cumprir a justiça de Deus é praticar tudo que Deus determinou. Então, como o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, ele precisava passar pelo batismo. Ele fez tudo conforme a vontade de Deus. No batismo de Jesus, veio sobre ele a unção do Espírito Santo, incumbindo de uma missão. A partir desse dia, o Senhor Jesus começou a exercer seu ministério. Então, quando João Batista, né, fez aquele ato do batismo ali do Senhor Jesus, então teve uma cena maravilhosa, né? Teve uma voz do céu, que é a Pai falando, tinha o Filho ali e tinha o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então nós temos ali um cenário muito precioso e a partir daquele momento ele recebeu uma comissão e aí ele começou o seu ministério terreno. E aí é que tem uma palavra séria de advertência para nós nessa semana. Quando ele começou, o Senhor Jesus começou o seu ministério, João não veio como precursor dele, não veio para preparar o caminho para ele, não veio para fazer uma transição, uma transferência da antiga para a nova dispensação, do Antigo para o Novo Testamento, da velha criação para a nova criação. Então, João Batista, ele tinha que ter imediatamente passado a seguir o Senhor. Ele precisava seguir o Senhor a partir daquele momento, porque ele fez o trabalho dele.
Ele fez o papel dele, ele cumpriu a função dele como precursor. Mas quando nós lemos aqui o Evangelho, nós vemos que João Batista ainda continuou, né? O Senhor Jesus passou a ter os seus seguidores, passou a ter os seus discípulos, mas João Batista também preservou o seu discipulado, os seus discípulos, as pessoas que o seguiam. Então ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu o Senhor. No ventre da mãe dele, ele já reconheceu o Senhor como aquele que havia de vir como o rei do reino dos céus. Ele vinha preparar o caminho para ele. E ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, e o Senhor falou para ele: eu preciso cumprir toda a justiça, eu preciso ser batizado. Né? Por enquanto, o Senhor ainda falou para ele. Por que por enquanto? Porque tinha mais coisas para acontecer. Ou seja, João Batista tinha que ter seguido o Senhor. Mas não, ele continuou ali, aqui em João. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João, capítulo 3, versículos, a partir do versículo 22. Vamos dar uma olhadinha ali para a gente entender essa porção, né? Algumas pessoas não entendem, acham que é um exagero, né? Às vezes falar de João Batista, que ele era um homem usado por Deus e tal, mas aqui nós vemos, depois disso, capítulo 3, versículo 22, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Então o que diz aqui? Jesus começou o ministério dele e passou a ter os seus seguidores, os seus discípulos. Versículo 23, ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Versículo 24, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Interessante essa passagem. Versículo 25, ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Versículo 26, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que está contigo além do Jordão, que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Olha, aqui é uma séria advertência para nós. João não devia ter dado sequência ao seu ministério, pregando arrependimento e batizando as pessoas na água simplesmente. Ele tinha que estar junto com o Senhor Jesus. Ele tinha que ser batizado pelo Senhor Jesus e ter seguido o Senhor. E aqui nós vemos, então, uma pessoa que deixou a velha religião, né? Deixou a velha tradição, deixou a velha criação, mas, infelizmente, fundou uma nova religião. Porque os discípulos dele passaram a contender com os discípulos de Jesus, né? Sobre práticas. Então é uma coisa que nós temos que ver como uma advertência. João reconhecia que o ministério de Jesus havia de crescer e o seu terminar. Isso está aqui no versículo 30, né? Convém que ele cresça e eu diminua, no capítulo 3 de João. João reconhecia isso. Mas como esse reconhecimento ficou apenas no âmbito do discurso, ele foi tirado de cena por atrapalhar o ministério do Senhor Jesus. Gente, depois disso, né, sabemos a história, João foi encarcerado e ali ele foi depois martirizado, né? Perdeu a cabeça dele. E aqui tem uma porção muito interessante no capítulo 9 de João, versículo 14, que os discípulos questionaram, né? Os discípulos de João questionaram Jesus acerca do jejum que eles e os fariseus faziam, mas que os discípulos de Jesus não praticavam. Jesus respondeu-lhes, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Capítulo 9 de Mateus.
Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Olha, essa passagem aqui, esse exemplo que o Senhor deu é muito importante para nós, né? As pessoas ali, né, tinham um pano novo, mas não adianta você colocar remendo de pano novo em roupa velha, porque perde as duas coisas, né? O poder que tem um pano novo, né, a novidade dele, ele acaba prejudicando o resto da veste. Rasga tudo, perde tudo. E depois tem, mais adiante, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Bom, isso que o Senhor Jesus estava falando aqui era uma iluminação, luz, jogando luz em cima dos discípulos de João e das pessoas naquela época. Porque estavam vivendo de uma maneira velha. E a pessoa que vive de maneira velha não pode receber o novo, né? Senão perde tudo. Então, tanto o pano novo quanto o vinho novo precisa de veste nova e precisa de odres novos. E aí sim, ambos vão se conservar. Então, nós temos aqui um exemplo claro, né? João Batista reconhecia que o Senhor Jesus era importante, mas ele, na prática, não colocou isso para funcionar. Ele praticou outra coisa. Então, que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós, né? E para fechar o domingo, nós temos que colocar em prática essa palavra, essa pregação, né? Que começou com João Batista, arrependei-vos que está próximo ao reino dos céus. Continuou com o Senhor Jesus, né? Falando também, arrependei-vos que está próximo ao reino dos céus. E continuou com os discípulos. O Senhor Jesus falou para eles, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, hoje, graças ao Senhor, o reino dos céus está entre nós. Jesus veio com missão de semear seu reino no coração das pessoas e durante esse processo ele pagou um alto preço, viveu como ser humano, sujeitou-se a todo tipo de sofrimento, como um homem comum, morreu de dolorosa morte de cruz, mas ressuscitou. O encorajamento para nós no final aqui é que nós levemos esse evangelho adiante, vamos viver de acordo com essa palavra e levar essa palavra adiante, usando as ferramentas que o Senhor deu para nós, os instrumentos que o Senhor deu para nós. Hoje nós temos várias ferramentas preciosas, né? A comportagem dinâmica, o Avança Jovem, as mulheres conectadas, o Bucafé e o Expolivro. Então nós temos várias ferramentas que o Senhor nos deu para nos ajudar a levar a palavra para as pessoas. Podemos chegar para as pessoas, né, onde quer que elas estejam, né, podemos oferecer para elas uma oração. Posso orar por você? E fazendo assim, nós vamos levar vida para as pessoas, nós vamos trazer o reino dos céus para as pessoas vão poder se voltar para o Senhor, ter um arrependimento genuíno, receber o batismo com o Espírito Santo e também entrar na esfera da vida da igreja, sendo preparadas pelo Senhor, trabalhadas por Ele, por meio de todas as situações, né, para que na volta dele essas pessoas também possam ser arrebatadas. E nós, né, temos que estar juntos, temos que reinar com o Senhor, não podemos viver a vida da igreja, né, arriscando, né, naquele dia, perder tudo, né? Não podemos jogar fora, temos que valorizar cada minuto, cada instante da vida da igreja. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Espero que você dê bastante atenção para essa palavra, que ela foi fundamental nesta série do Alimento Diário. Depois dessa palavra, né, o irmão Pedro falou e continua falando muito sobre essa importância do arrependimento, e você vai ver, né, você já viu no livro 1, né, como esse arrependimento é profundo, mais profundo do que o que a gente imagina. Então, agradecemos a Deus, né, por essa palavra que o Espírito Santo deu por meio do nosso irmão André Dong. O Senhor continue usando o servo dele, continue falando conosco. Queremos orar para que o Senhor use cada vez mais os seus servos para trazer a nós essa palavra. Deus abençoe você. Jesus é o Senhor.